todos, eu hoje venho então responder a uma tag, a tag do primeiro livro. É uma original do Geek Freak e eu fiz então a tag no canal da Maria João Cofas do Livros Gostos. Vou deixar os links cá em baixo. Vamos então à primeira categoria. Primeiro livro que te introduziu ao hábito da leitura. Eu já falei nisto em vários vídeos, mas então foi A Senhora da Magia, o primeiro filme das Brumas, da Avalon, de Mara Seymour Bradley. Foi também o livro que me fez ganhar o gosto, não só pela leitura, mas também pelo género de fantasia, e irá aparecer numa outra categoria. O primeiro livro que te apresentou a um género novo. Eu para aqui escolhi então A Caça dos Espíritos, de Isabel Allende. Foi um bocadinho com este livro que eu conheci então esse género de realismo mágico e eu fiquei um bocado fascinada aqui pelo tema e gostei bastante. Primeiro livro favorito. Para não repetir as Brumas de Avalon, eu escolhi então A Filha da Floresta, de Juliette Marillier, primeiro volume da saga Seven Waters. Eu podia ter escolhido qualquer um dos livros, mas eu reli estes livros imensas vezes e então escolhi aqui o primeiro. Primeiro livro que te fez chorar. Este foi um livro que eu li na minha adolescência, tal como as Brumas da Avalon, que eu li, tinha os meus 13. Este foi também mais ou menos nessa altura, mas foi pouco tempo depois, uns meses depois. E então, A Lua de Joana, de Maria Teresa Maia Gonçalves. Eu adorei, continuo a achar que é um livro ideal ainda para os jovens lerem, continua a ser atual e portanto aqui está. Primeiro livro que você detestou. Eu aqui tenho que falar naquele que é o meu odiocinho de estimação. Foi então A Aparição de Fernando Ferreira. Eu tive que eu dei o livro no 12º ano. Sim, eu no meu tempo não demos o memorial, demos a Aparição. Podia-se escolher entre os dois, assim, na minha escola escolheram então A Aparição e eu odiei mesmo. Eu li o livro todo ao fim de 2 tentativas, salvo erro, e não gostei. Isto para mim é aquilo que eu chamo de filosofia Quem Sou Eu, e não resultou, e é daqueles livros que, apesar de já terem passado sei lá quantos anos, que não me apetece fazer contas, mas mais de 20, seguramente, não tenciono reler, portanto é este. Primeiro calhamaço. Eu julgo que terá sido este, Equador, de Miguel Sousa Tavares. Foi não só o primeiro calhamaço, foi também aqui um bocadinho o primeiro romance histórico e foi aquele que me trouxe então ao mundo dos autores portugueses depois das leituras obrigatórias na escola. Este foi então um 3 em 1 porque eu adorei, amei o livro. Primeiro livro fora da sua zona de conforto. Eu tenho aqui o Quem Mexeu no Teu Queixo, do Dr. Spencer Johnson. Isto foi um livro que me foi oferecido, um livro de autoajuda, não é um género que eu leia, e portanto está aqui então como primeiro, porque acho que foi mesmo do que eu me recordo, porque eu tenho memória de Agenda Dourada. Este foi então o primeiro livro que eu li de autoajuda. Depois, a primeira série sem ser Harry Potter. Harry Potter está longe de ser a primeira série de livros que eu li. Portanto, a primeira série de livros que eu li terá sido os livros de uma aventura, mas então literatura mais sem ser juvenil, As Brumas de Avalon. Eu não descansei enquanto não tive os 4 filmes da série, eu não descansei enquanto não tive todos os outros livros relacionados aqui com o mundo de Avalon, criado pela Mara Seymour Bradley. Ainda há um que não está editado em Portugal, com muita pena minha, e eu adorava, mas eu tive que ler em e-book porque não há em português, mas portanto, primeira série, e tem um lugar muito especial no meu coração, As Brumas da Avalon. Primeiro livro que você pensou que jamais gostaria, por ser um género que você não tinha costume e amou. Eu não estou bem certa se terá sido o primeiro, mas porque eu quando comecei a ler, e acredito que terá acontecido com mais leitores, eu iniciei-me na fantasia e depois aos poucos fui tentando, e consoante o dinheiro, a disponibilidade que eu tinha, andei ali uns anos, não muitos, mas uns 2 ou 3, em que ia experimentando vários livros, vários géneros, e nessa altura acabei por ler então O Diário da Nossa Paixão, de Nicholas Sparks. Eu continuo a não ser a maior fã do romance romântico, mas eu na altura que li o livro
eu adorei, eu devia ter se calhar aqui os meus 15, 16 anos, 17 se calhar, não sei bem, o livro. Aliás, isto já foi, na altura já tínhamos os escudos, porque o livro tem o preço em euros e em escudos, portanto se calhar foi início dos anos 2000, portanto 18, se calhar, mas eu amei mesmo o livro. Já vi o filme, também gostei muito, então está aqui. E a última pergunta, então, o primeiro guilty pleasure. Eu não tenho assim vergonha de ler nada, portanto, eu fui lendo, eu cheguei a ler as 50 Sombras de Grey, não li os 3, já fiquei pelos 2 porque percebi que aquilo não era para mim, mas pronto, eu não tenho vergonha. E um dos livros que eu posso tentar aqui enquadrar um bocadinho é então o Diário do Mago. Eu vou deixar por aqui, do Paulo Coelho. Eu tive uma fase em que eu li muito Paulo Coelho, eu fui apresentada, lá está, aos livros de Paulo Coelho com o Diário do Mago e o Alquimista, acho eu, mas o primeiro contacto foi mesmo com o Diário do Mago. E eu tinha, lá está, os meus 15, 16 anos. Eu lembro que quando fui para o 10º ano, eu tinha lido estes 2 livros no verão, portanto, e a minha professora de Filosofia do 10º ano estava a ler o livro e eu comentei com ela que tinha lido, tinha gostado muito, e ela ficou assim com um ar do género, olhar para mim do género, não estou a assistir. E eu depois disse, eu gostei, mas ainda gostei mais, porque eu gostei mais do Alquimista do que gostei do Diário do Mago. Gostei muito do Diário do Mago, mas o Alquimista para mim foi melhor. E na altura tive ali uma pequena conversa com ela, mas eu percebi que ela tinha ficado ali assim um bocadinho desconfiada, e ainda hoje acredito que ela acha que eu não li o livro, porque o ar que ela olhou para mim na altura foi como se não acreditasse em mim, portanto, e eu fui para o 10º ano, portanto eu faço anos em dezembro. Eu agora tinha de estar aqui a fazer contas, mas provavelmente eu devia ter 14 anos. Que idade temos no 10º ano? Não sei, eu vou tentar depois deixar por aqui quando fizer as contas. Mas efetivamente foi a partir depois dessa altura que eu li, que me emprestaram os livros de Paulo Coelho e eu gostei muito. E depois, durante uns anos ainda, se calhar até aos meus 20 e pouco, eu li na altura praticamente todos os livros que estavam editados em português do Paulo Coelho. Faltavam-me 2, o Manual do Guerreiro Luz e o Mago de Tubo, acho que era esse, porque os outros todos eu fui lendo, os outros todos, e eu gostei. Não é, atualmente não é género que eu diga que gosto ou que queira ler. Passa se calhar um bocadinho mais por aí, por não ter assim já tanta vontade de ler, mas a verdade é que li na altura e amei, e continuo a ter os livros. Este não tenho porque foi emprestado, mas tenho alguns que comprei e estão ali. Não faz tanto o meu género de leitura, porque eu evolui enquanto leitora, mas efetivamente gostei muito e tem sempre um carinho especial em termos de leitura. E pronto, foi esta então a tag. Até que eu achei bastante interessante, se bem que tive aqui que puxar um bocadinho pela cabeça quais eram os primeiros, quais não eram. E alonguei-me aqui um bocadinho também na última pergunta, mas pronto, se gostaram da tag, façam também, que eu tenho curiosidade em ver as vossas respostas. Eu vou então ficar por aqui, um beijinho e até ao próximo vídeo.